Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula prática do curso de Arquitetura da disciplina de Tecnologia das Construções 1. Eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilhas, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e perito. Bom, a aula de hoje a gente vai sair daquela aula do gabarito, né, que a gente viu as duas primeiras aulas, e a gente vai entrar num conteúdo novo que é o planejamento e o dimensionamento de um canteiro de obras, ok? É algo também super importante que vai conseguir detalhar melhor, vai dimensionar a quantidade de materiais que você tem na sua obra e onde eles vão ficar alocados, qual que é toda a logística do canteiro de obra, tá? A gente vai ver no decorrer da aula a importância disso e também a gente vai estar relembrando alguns conceitos, revisando alguns conceitos, principalmente sobre NR18, ok? Então me acompanhem lá no quadro para a gente começar a nossa aula. Eu abro com esse convite ao estudo, né? Então a gente vai falar do canteiro de obra, que vai ser algo que a gente vai vivenciar no decorrer de toda a elaboração da nossa obra, e ele é elaborado por etapas. Nossa obra, ela vai sofrer fases, e cada fase dessa vai sofrer uma mudança no nosso canteiro, ok? A gente também vai falar da composição desse canteiro, do que compõe ele, ele é composto por o quê, né? Então a gente vai ter as bancadas de armação de aço, os depósitos almoxarifados, ok? E o dimensionamento de uma maneira geral, tá? Dos principais itens ali, de uma forma geral, da nossa NR18. Recomendo que seja feita a leitura da NR18. E outro fato importante também, quando você for pesquisar sobre a NR18, atenção, não vai lá no Google, NR18 e simplesmente abre o primeiro site. Tá? O que você vai estar fazendo? Você pode estar consultando uma norma errada, uma norma desatualizada, então consulte direto pela fonte, da fonte verídica, né, da nossa NR18, que é o Ministério do Trabalho. Tá? Então digita lá no Google NR18 e pega do site do Ministério do Trabalho, ok? Para ter certeza e ter garantia de que você está pegando uma norma correta e atualizada. Tudo bem? Então, retornando para o quadro, agora a gente dá continuidade à nossa aula. Vamos lá. Planejamento do canteiro de obras. A gente vai estar falando principalmente do dimensionamento do canteiro de obras, e a alocação dos equipamentos, as linhas de logística, onde que vai ficar o almoxarifado, onde vai ficar o depósito, a oficina de corte de formas, ok? E a gente vai dividir o canteiro em três principais, tá? Pode ser dividido em mais, só que a gente divide ele em três principais fases. Ele tem três períodos da vida dele. O primeiro é o início da atividade. Então, primeira coisa, a gente já viu na nossa aula, vai ver na nossa aula teórica, né? São as ligações provisórias. Água, luz, telefone, tá? Para a gente poder iniciar energia, né? Para a gente poder iniciar a nossa construção. Então, feitas as ligações provisórias, a gente passa também a fazer a montagem do canteiro. Vai lá, a gente tem nosso terreno aqui, né? Então, coloca um escritório, já abre o almoxarifado, local para guardar o aço, tá? Um depósito para descarte aqui, enfim, a gente vai montando o nosso canteiro de obra. E a gente tem o ápice da obra, que é aquele momento onde a obra está lá no seu momento de maior custo, no seu momento onde está praticamente no ápice, ali no momento onde tem mais funções, maiores atividades, né? E depois é aqui que acontece as mudanças no layout do canteiro, durante essas etapas da construção. Então, um exemplo, eu tenho aqui meu terreno, certo? E a minha edificação, ela é aqui assim, ó. Ok? Tenho essa edificação aqui. Bom, no início da obra, eu vou poder armazenar algumas coisas no meio do meu terreno, onde vai ser a edificação. Posso colocar uma grua aqui, eu posso colocar
a minha bancada de armação de ferragem aqui, posso fazer um depósito de aço aqui, um almoxarifado aqui, certo? E conforme essa obra vai desenvolvendo, eu já não posso mais ter esse ponto aqui. Em compensação, eu consigo remover esse outro e coloco esse ponto aqui. Então, vai sofrendo alterações no layout do canteiro. Então, olha, mudanças no layout do meu canteiro, ok? Então, esse canteiro ele vai se desenvolvendo, vai evoluindo. Ele pode reduzir ambientes, ou ele pode acabar aumentando alguns ambientes, acrescentando outros ambientes, dependendo do momento da obra, né? Dependendo da etapa daquela construção. E por fim, né? Quando finaliza a obra, a gente vai para a etapa da desmobilização, que é a retirada do canteiro da obra, para a gente entregar o empreendimento pro contratante. E lógico, você não vai entregar um empreendimento com um canteiro de obra instalado lá, né? E a gente tem a nossa NR18, Norma Regulamentadora 18. E ela, além de muitos outros itens que ela fala sobre canteiro de obra, ela é uma NR direcionada para a construção civil e para atividades que envolvem solda, tá? Então, nela vai ter ficha de EPI, vai ter ficha de acidente, como se comportar com grua, como se comportar com elevadores, tá? Na obra, no canteiro de obra. E ela também vai falar dos ambientes, vai citar o PCMAT, tá bom? Então, retornando para o quadro, a gente vê que a NR18, ela vai estar falando para nós sobre os canteiros que devem dispor principalmente de... Então, aqui, o professor o professor isolou esses itens em duas cores, o roxo e o vermelho, tá? Esse vermelho são os funcionários que estão alojados na nossa obra. Eles residem na obra. Então, geralmente, você tem, sua empresa vamos supor, de São Paulo e vem fazer uma obra em Curitiba, certo? Uma boa parte dos seus trabalhadores você vai contratar da própria cidade do local da obra, que são os não alojados no local da obra, tá? São aqueles que moram na cidade. E uma outra equipe você vai trazer com você de Curitiba, que é aquela equipe, de São Paulo, que é aquela equipe que você confia, que é uma equipe muito boa e você quer manter ela naquela obra. Só que eles vão chegar aqui, eles não vão ter um lugar para dormir. Então, eles precisam ser o quê? Alojados no nosso canteiro de obra. Certo? Então, a gente vê que a NR18, ela especifica para os trabalhadores que são da cidade, da obra, e os que não são da cidade da obra precisam ser alojados. Então, ela fala que instalações sanitárias tem que ter independentemente pros dois. Então, se eu tenho 10 trabalhadores aqui e 15 trabalhadores aqui, eu não vou fazer o cálculo da quantidade de instalação sanitária, de vaso, de pia. Eu não vou fazer esse cálculo baseado só em 15 trabalhadores. Eu vou fazer nos dois, tá? Então, vou fazer de 25 trabalhadores, ok? Vestiário tem que ter também para os dois. Alojamento, é óbvio, alojamento só para quem não reside na cidade da obra. Local de refeições, para os dois. Cozinha, quando houver cozinha, tá? Então, se a gente tiver uma obra grande a ponto de ser viável fornecer a alimentação para os trabalhadores, certo? A gente tem que ter a cozinha, ok? Para o preparo dos alimentos. Lavanderia, só para quem reside na obra. Área de lazer, só para quem reside na obra. Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com mais de 50 trabalhadores, com 50 ou mais trabalhadores. Bom, o caso da cozinha na obra, já aconteceu com uma obra onde o professor trabalhou, onde era um local que levava 2 horas numa estrada de chão para você chegar até o canteiro de obras. Então, o que a gente fez? A gente trabalhava com mais ou menos 20, 30 funcionários. Não era viável você comprar marmita e levar para eles, por conta do local. Então, a gente decidiu instalar uma cozinha, contratou uma cozinheira
e ela cozinhava para esses trabalhadores. Então, não tinha necessidade de se deslocar, de levar alimentação para eles. Então, aí se aplica uma cozinha para preparo de refeições, tá bom? Então, retornando para o quadro, a gente dando continuidade, quando nós fazemos o cálculo da quantidade de vaso sanitário, essas coisas assim, sobre a NR18, por exemplo, instalação sanitária, onde engloba lavatório, vaso sanitário e mictório. Então, a NR18 vai falar para a gente que é um conjunto desses três para cada 20 trabalhadores, ok? Então, quando a gente for fazer essa conta, a gente sempre vai estar arredondando para cima, ok? Por exemplo, então, chuveiros. Um conjunto de chuveiro, né, para cada 10 trabalhadores. Isso aqui está disposto na nossa NR18, tá? Bom, fiz lá a conta, né? Calculei quantos chuveiros eu preciso para 10 trabalhadores, certo? Então, para 10 trabalhadores eu preciso de um chuveiro. Agora, se minha conta deu 15,2, a minha divisão, a equação que eu fiz para calcular deu 15,2. Existe 15,2 chuveiros? Não. Vou catar um chuveiro, vou quebrar ele na metade e instalar lá quebrado? Não, de jeito nenhum. Então, arredondo para cima. Deu um valor acima de zero aqui, arredondo para cima. Então, eu vou ter que comprar 16 chuveiros e instalar 16 chuveiros, tá? Instalação sanitária, só relembrando, ela é composta de, né, ela tem que estar situada em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros. Então, tem que estar num raio de 150 metros desse meu trabalhador, do posto de trabalho. Tenho meu terreno, né? Minha instalação sanitária está aqui. Imagina, vamos desenhar um raio aí de 150 metros dela. Então, se meu terreno está aqui e esse raio é 150 metros, aqui, esse pessoal daqui não estão sendo atendidos pela minha instalação sanitária. Então, preciso ter outra, certo? Que cubra toda essa área, tá bom? Bem difícil, tá? Geralmente, a maioria das obras não são tão grandes assim, para ter essa distância. Isso daqui seria mais em obras de pavimentação, rodovia, ok? Vaso sanitário. A área mínima do vaso sanitário é de 1 metro quadrado por gabinete, tá? Chuveiros. Área mínima de 80 metros quadrados por gabinete. Altura de 2,10. E na nossa NR18, a gente vai ver na aula teórica também, que ela cita, além dessas medidas, os materiais que podem ser usados. Então, a gente pode fazer de madeira, ela fala também da altura que tem que estar o piso, ok? Onde que tem que ser revestido, quando é madeira, quando é alvenaria, tá? Então, a nossa NR18 ela é bem completa, bem simples de ler e recomendo que você faça a leitura para compreender melhor esse processo todo, tá bom? Da NR18. Então, me acompanhe no quadro novamente. A gente vê os vestiários agora, que a localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e a entrada da obra sem ligação direta com o local destinado às refeições, tá? Até que seria um tanto quanto inconveniente você ter o vestiário próximo, né, do local às refeições, tá bom? Armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado individual. Pé direito mínimo de 2,50. Bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 0,30 metros. Local de refeições não deve ter comunicação direta com as instalações sanitárias. Então, tem que ser isolado. Ter pé direito mínimo de 2,80 e em toda obra, independente do porte, deve haver o quê? Um local exclusivo para o aquecimento de refeições. O famoso marmiteiro ou banho-maria, rabo quente que a gente coloca na água, né? Então, vai ser um local com uma resistência aqui embaixo, aqui vai estar cheio de água, né? É uma lâmina da água, na verdade. Uma lâmina da água.
e aqui tem uma resistência que vai esquentar essa água. E o pessoal vai lá e coloca a marmita deles para ficar esquentando, ou uma geladeira. Então isso vai depender muito também da obra onde estiver trabalhando. Pode ser uma geladeira e um micro-ondas. Então, e sempre que for, vamos supor, coloca uma geladeira. Você tem 30 pessoas ali naquela obra para uma geladeira pequena. Então, a gente tem que ter uma noção aí para poder dimensionar quantas geladeiras vai ser necessário, quantos micro-ondas vão ser necessário, tá? Então, isso fica a critério do gerente da obra, do gestor daquela obra, tá bom? Então, retornando para o quadro, a gente vê sobre a área de lazer, onde nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, né, na obra, podendo ser utilizado o local de refeições para esse fim. Então, geralmente, o pessoal coloca uma rede no local de refeição, coloca televisões, tá? Para poder também ser um momento de recreação quando, finais de semanas, ou quando o pessoal estiver alojado no ambiente sem a obra em execução. Ok? Retornando para o quadro, a gente vê também sobre a carpintaria, tem que ter uma carpintaria no canteiro, depósito e dobra de aço, as armações, armazenagem e estocagem de materiais, principalmente cimento, tubulações, tá? Cal. O almoxarifado, onde vai guardar os EPIs e outras ferramentas. E o fechamento da obra com tapumes, na altura mínima de 2,20. Essa altura aqui tem que ser verificada também de acordo com a lei orgânica da cidade, ou do Código de Obras da cidade, tá? Bom, toda obra tem que ser fechada com tapume, tá? Escritórios. Então, a gente também vai pensar nos escritórios da nossa obra, né? A gente tem que ver esse item também. Bom, e aqui o professor trouxe algumas imagens de uma obra que o professor participou. No caso, é uma estação elevatória de água bruta, uma EEB. E aqui é o refeitório da obra. Então, você pode ver que ele é feito com tapume, tá? Então, a gente pegou madeirite mesmo, pregou, montou o madeirite, fez uma telha, deixou uma área de ventilação, na NR18 fala uma área mínima de ventilação para o refeitório. Aqui, isolado, a gente fez a entrada para o vestiário, tá? Então, ficou o refeitório nessa área aqui e o vestiário nessa área. Aqui é uma área bem isolada também, tá? A gente estava trabalhando com uma adutora. E no final a gente pinta, aqui é o vestiário, ó, com os chuveiros, e aqui o refeitório. E no final a gente pinta esses madeirites para não ficar aquela coisa feia, né? Que até desagrada o trabalhador, ok? Na próxima imagem aqui a gente vê uma bancada de carpintaria. Então a gente tem um local coberto, certo? A gente tem um local coberto, a gente tem uma bancada de... Opa, desculpa, pessoal. Aqui é o local de corte e dobra de aço, tá? Carpintaria está nessa imagem aqui, ó. Então, a gente tem um local coberto para o trabalhador, para ele não ficar exposto, ok? A gente tem o aço disposto aqui no chão, para ele poder trabalhar. A máquina de policorte, onde vai fazer o corte do aço, para depois passar para uma outra bancada, onde é feita a dobra e a armação. Então, você vê que, ó, é um local... não tão grande, tá? O que vai importar o tamanho aqui é essa bancada onde o aço vai ficar estirado, onde ele vai ser trabalhado, tá? O que mais que a gente... A serra de bancada, local coberto também, ok? Aqui no fundo era o nosso almoxarifado, essa casinha aqui no fundo é o nosso almoxarifado, onde ficava guardados os equipamentos e materiais. Aqui no fundo... Se não me engano, é o almoxarifado, né? A gente está vendo essa bancada aqui de corte, é essa daqui, tá? Então, aqui ficava os lixos, resíduos, resto de carpintaria, resto de barra de aço, né? Na próxima imagem, a gente vê uma visão geral, assim, da obra, tá? O professor está passando essas imagens porque mais para frente a gente vai fazer um dimensionamento de um canteiro. Vamos alocar, né, no projeto a carpintaria, a área de corte de aço, tá? Então, passando essas imagens para você se familiarizar e conhecer o ambiente, ok?
O que a gente tem aqui? Repara que é um terreno bem arenoso. Então, um terreno meio com areia, meio barro. E por mais que a gente jogava graduada, para não virar aquele lamaçal, aquele barreiro, onde o trabalhador fica sapateando ali, trabalhando, por mais que a gente jogava graduada, essa graduada se perdia e a gente tinha que ficar constantemente jogando pedra ali, graduada, para poder evitar o barreiro, né? Olha o aço, ele nunca está disposto diretamente no chão. A gente sempre coloca alguns calços aqui para a gente poder deixar ele sem estar em contato com o chão, para não pegar umidade e nem ficar em contato com a terra, porque ele pode oxidar e corroer o aço. Outra bancada, né? Aqui já é a bancada de armação, certo? Então, aqui tem uma bancada aqui para trás, que era carpintaria e corte do aço com policorte, e lá no fundo tem a bancada de armação também. Então a gente vai ver, inclusive o professor visitou a obra de uma edificação, onde a gente nota que a carpintaria, a obra ainda estava no seu início, e a gente vai perceber no vídeo que a carpintaria, ela quase que nem existe. A carpintaria ali era um banquinho, né, uma caixa, o rapaz com uma máquina de serra de mão e só. Só que, entretanto, ela tinha 4 pontos de armação. Então, ela tinha 4 locais onde estavam ocorrendo armação, corte e dobra de aço. Por que isso? Porque naquele momento eles deram prioridade, né, a logística da obra, o gerenciamento daquela obra foi: vamos armar todas as vigas, vamos eliminar todo o serviço bruto de aço, fazer todas as estacas, tudo que for aço a gente já alimenta, já faz agora, deixa estocado esses aços dobrados, porque depois eles vão diminuir aquela área de bancada, de corte, de aço, de preparo, dobra, de armadura, e depois eles vão entrar com a etapa das formas, fazer a forma para fechamento, forma para concretagem, ok? Então, aquilo que o professor comentou no começo da aula, existem etapas, a obra ela vai seguindo etapas, e essas etapas você vai reestruturando o seu canteiro, ok? Mas isso a gente vai ver no vídeo mais para frente. Então, vamos voltar ao quadro. Então, aquilo que o professor falou, chovia, por mais que tinha graduada aqui, ó, essa graduada se perdia no meio do barro, tá? E sempre tomando cuidado, ó, o aço o aço não estando em contato com o chão, as pontas do aço protegidas, tá? Então, as pontas das armaduras devem estar protegidas com esses tampões aqui para não machucar ninguém. E isolada também, tá? Então, a gente faz isolamento, ó. Pontas de aço na vertical deve estar protegida, principalmente. Cobrir os equipamentos, tá? Por causa da chuva. E também tem que ter um localzinho ali para guardar os EPIs disponível para visita ou para os trabalhadores, ok? E a gente vai ver também que no nosso canteiro de obra, NR18 pede que tudo seja sinalizado. Então, a gente vai ter, ó, segurança, uso obrigatório de EPIs, tá? Não jogue lixo no chão, jogue lixo no lixo. E aqui a gente tem uma imagem aérea desse canteiro de obras. Então, aqui, deixa eu me localizar, que faz tempo essa obra aqui, ó. Pera lá. Então, aqui era o acesso, tá, da obra. Esse daqui é um rio. Então, isso aqui é uma captação de água bruta. A gente captava a água daqui por uma bomba. Ela passava por essas tubulações, ó, vinha subterrânea e jogava nesse reservatório, que é o desarenador. Depois ele vai para uma casa de bomba. Então, a obra era a construção dessa casa de bomba, duplicação, que já havia uma aqui do lado. Essa casa de bomba vai bombear essa água bruta até uma estação de tratamento de água. Então, se a gente fosse ver um perfil, seria mais ou menos assim. A gente tem aqui a cidade, aí o morro, aqui tem a estação de tratamento de água, e aqui a gente tem o rio, certo? E a captação desse rio. Então, ela captava essa água do rio e bombeava para a ETA, estação de tratamento de água. E a ETA, por gravidade, distribuía para a cidade. Certo? Então, isso é uma estação elevatória de água bruta. E a obra aqui era o seguinte: aqui ficava armazenamento da tubulação, a ser utilizada no trecho,
um caminhão onde ele fazia esse percurso aqui, ou ele vinha por aqui. Então, repara que a gente também tem toda a logística da nossa obra. Onde que o maquinário vai correr, por onde que o maquinário vai percorrer. Aqui ele não passava, então ele vinha até aqui, certo? Então, a gente tem também que observar o posicionamento das máquinas, como que elas vão trabalhar. O que mais? Aqui fica o estoque, né? Aqui ficavam as casas dos moradores que residiam no local, porque era uma obra bem longe, então a gente tinha as casas do pessoal que trabalhava aqui. Aqui é o nosso vestiário e refeitório, um almoxarifado, a serra de as bancadas de corte, armazenamento de aço aqui. Aqui fica aquele local que o professor mostrou, de corte de aço e carpintaria, certo? Então, esse daqui era o nosso canteiro de obras. Esse aqui já é uma outra estação elevatória no meio do caminho. Então, a gente vê que a gente tinha um armazenamento das formas de cimbramento, que seriam formas metálicas, né, substituindo a forma de madeira. E a gente tinha um canteiro aqui, ó, um terreno alugado para disposição de terra, para corte e aterro. Também tinha graduada e entulhos, certo? Acho que tem uma outra foto aqui desse terreno visto de cima, aqui. Então, a água vinha lá daquela estação primeira que o professor mostrou, ela entrava nesse reservatório e a gente estava construindo um reservatório novo, porque vai ser uma duplicação e aqui também será duplicado uma igual a essa. Então, ela ainda é uma água não tratada, né? E daqui ela é bombeada para ETA. Então, é outra estação elevatória. Duas casinhas também para o pessoal que mora aqui. Aquelas formas de cimbramento, elas estavam aqui. Aqui é um escritório, que é um container, basicamente um container. E nessa obra, ela ainda não tinha muitas coisas, porque não estavam ocorrendo muitas atividades nela, tá? O foco da obra estava lá naquela anterior e no trecho com assentamento de tubulação. Então, você viu que a gente não deu tanta prioridade para essa obra por enquanto. Quando o maior serviço vier para ela, o ápice dela vier, a gente vai começar a lotar esse canteiro. Então, tinha ficado um banheiro químico aqui. Aqui ficava à disposição de materiais para corte e dobra de aço, né? Então, depois a gente foi locando as coisas nesse terreno. E aqui é a estação de tratamento de água. Então, aqui na estação de tratamento de água, ETA, a água vinha daqui. Então, essa obra que a gente acabou de ver estava aqui. Ela vinha para cá, era bombeada para a estação de tratamento. Então, a gente fez a duplicação dessa estação, que essa aqui era a obra já pronta, e essa aqui é a antiga, tá bom? Essa daqui é mais legal, porque o coração da obra estava aqui. Então, a gente tem todo o depósito de tubulação para cá. Então, esse aqui era o nosso canteiro de depósito, tá? O que mais? Aqui era o complexo de escritórios. Aqui era o almoxarifado, aqui era o nosso escritório. Aqui era a cozinha, área de lazer e refeitório. Aqui era uma área de lazer separada. Aqui ainda ficavam alguns equipamentos. Corte e dobra de aço. Carpintaria ficava, acho que aqui também, né? Então, você vê que a gente procurava deixar tudo próximo e tudo meio que num canto, tá? E próximo também do local de obra. Diferente dos casos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui é um exemplo de canteiro de obra, então a gente já não deixa, por exemplo, eu tenho uma edificação aqui. Nessa edificação, observa que eu já não deixo tudo isolado num canto. Aqui eu vou estar trabalhando com dispersos, né? Então eu tenho a armação de um lado, as formas de outro, a torre do guincho aqui para poder auxiliar seu braço dessa edificação. Futuramente, essa torre do guincho ela pode mudar para cá, ok? Para poder trabalhar nesse ângulo, certo? Então vai sendo alterado. O cimento, a betoneira, a areia, brita, ficando próximo. Então sempre manter esses três próximos. Óbvio, você não vai colocar o cimento aqui, aí o seu servente ou o pedreiro tem que pegar o cimento, correr toda a obra e levar até a betoneira. Não é uma gincana, né?
Então a gente deixa tudo juntinho, as etapas juntinho. Forma e armação, tentar manter próximo também, é bom, porque um comunica com o outro. Banheiros e vestiários, almoxarifado, banheiro, escritório, padrão de energia elétrica, água, importante colocar também, e o portão. Portão de obra geralmente 4 metros, tá? Para poder passar um caminhão, uma bomba, lança, alguma coisa assim, ok? E aqui no meio a edificação. Então, esse é mais ou menos o projetinho de um canteiro de obra. É uma locação bem grotesca, assim, sabe? Você vai pegar, vai dimensionar, bom, banheiro e vestiário. Quantos trabalhadores eu tenho? X. Calcula, acha as áreas e vai desenhando um quadradinho. É locação de quadradinho ali. E aqui o professor colocou um exemplo. Então, a gente tem uma edificação, ela ainda está meio apagada, representando que ela está no começo. A gente tem a entrada da obra, o fechamento com tapume, tá? A calçada, né, o passeio. Então, entra na obra, tem toda uma logística de passagem do caminhão ou de carga e descarga. Aqui deixou uma área boa para ele poder fazer uma manobra. Tá? Caso entrou, coletou o resíduo e saiu, não precisa passar por dentro da obra inteira. Então, o que a gente vê aqui? Bom, primeira etapa da nossa obra aqui. Resíduos próximo da entrada. Não vou colocar o resíduo lá no fundo, senão o caminhão que vai coletar esse resíduo, a caçamba, ele tem dificuldade até chegar lá no fundo, certo? Aço, bancada de dobra e de corte, próximo da disposição das armaduras. Alvenaria aqui na lateral, banheiro. Formas de carpintaria, instalações provisórias e refeitório. Aí, a nossa obra deu uma evoluída. Ela mudou, né? Já cresceu um pouquinho. O que eu fiz? A gente tem a concreteira ali no meio também, né? Então, ainda não mudou muita coisa. Só que depois que chega no final da edificação, a gente já dá uma diminuída, né, na parte do aço. Esse aço praticamente nem vai mais existir, porque a gente já fez todas as estruturas, já armou tudo, então ele está disposto em algum lugar. A gente entra na parte das formas e carpintarias. Aí a gente dobra a nossa concretagem, porque agora a gente começa a fazer uma etapa maior de concretagem. Aumenta a nossa alvenaria, começa a fazer o fechamento. Mantém o banheiro, instalação provisória, refeitório. E o resíduo, a gente aumenta ele um pouco também. Então, você vê, só para ter uma noção, que a obra ela vai evoluindo. Já retiramos o resíduo, fizemos o estacionamento, a edificação já começou o plantio de grama, então eu removo alguns itens do nosso canteiro. Forma e carpintaria diminui, passo o banheiro para cima, a concreteira ela fica uma só agora, o escritório já tenho menos pessoas na minha obra, o refeitório também, e o meu resíduo passa para cá. Já começa o plantio de árvore. E, por fim, a gente chega no final da nossa obra, né? A gente já chega a ela com um parquinho, com a portaria, o passeio, certo? E as instalações finais da obra. E entrega a obra pronta. E agora o professor vai te convidar para assistir um vídeo onde eu fui até algumas obras e filmei alguns canteiros. A gente vai ver canteiros desde os mais simples, tá? Bem simples mesmo, de obras pequenas. Canteiro de obras convencionais, uma casinha, um puxadinho no fundo, e um canteiro de uma grande obra, tá bom? Então vamos ao vídeo. Então aí a gente vê uma obra bem simples, tá? Que é uma edificaçãozinha de 12 metros quadrados, mais ou menos. Então agora, ó, se puder pausar o vídeo, olha ali no vídeo, a gente vê uma betoneira, certo? A graduada, a brita, né? A areia e uma maceira ali, tudo perto. Então não há necessidade de ter um canteiro muito grande, tá? Também nem de fazer uma baia, por ser uma obra muito rápida, a gente vê que não há necessidade de fazer um isolamento. É uma obra que o rapaz executou em 5 dias, 6 dias, tá bom? Então, a alvenaria já foi levantada, tem também um cantinho ali com água, disposição de água. Então, vamos dar play no vídeo. Ah lá. Um canteiro bem...
também numa área rural, tá? O que dificulta um pouco o acesso, o que dificulta a disposição dos materiais. Então, a gente vê a betoneira. Lá no fundo tem um cantinho para descanso dos trabalhadores. Sobra de 2 ou 3 trabalhadores. Um bebedouro, um banheiro, vestiarinho. Aí tem o dedão do professor na tela, né? E a gente vê a disposição das madeiras. Agora, se puder pausar um pouquinho. Esse daí já é um canteiro de uma obra, de uma residência, onde o rapaz ele fez um puxadinho no fundo e daquela edificação no fundo ele vai trazendo alguma coisa ali para frente, tá? Não lembro direito como é que era o projeto, mas ele ia construir no fundo e depois ele ia trazer uma edificação menorzinha para frente. Então vamos ao vídeo. Então a gente vê toda a frente do terreno, né? Pausa um pouquinho. Ali no canto, na parede, a gente vê o aço disposto, né? Armazenado, já dobrado e armazenado. Só que ali a gente tem um problema, aquele aço ali está disposto no solo, ele está direto em contato com a terra. Isso é um problema, né? Não pode. Tem que colocar um cavaletinho ali embaixo, um toquinho de madeira, para poder sustentar e não ter esse contato, tá bom? Então, voltando ao vídeo, ó, a gente vê a areia, né? A graduada, a betoneira ali no canto, uma bancadinha ali para ele fazer a dobra. E lembra do gabarito? Pausar um pouquinho. Lembra do gabarito que a gente falou nas aulas passadas? Olha ele aí. E agora você vai ver a importância de você fazer o cruzamento das linhas para poder cruzar e acertar o ponto onde vai estar a estaca. Então, soltar o play. Você vê que de uma maneira um pouco precária, ele tampou a ponta do aço ali com o tijolo, né? Então, a linha, ó, ele tirou do alinhamento ele fez o alinhamento da obra do meio-fio. Você pode até ver o vídeo ali depois, que o terreno ele vai afunilando lá para frente do terreno. Então, não é um terreno praticamente bem reto, né? Então, o professor achou interessante também filmar o gabarito para você ver. Ele tinha acabado de concretar a estaca. E olha lá, o cruzamento da linha deu certinho no meio do pilar. Tá vendo? E aí, a visão geral ali da obra, né? Uma obrinha bem simples, bem pequenininha. E olha o aço ali no chão de novo. Bom, agora essa obra já é obra de um edifício, onde ela está no início dela ainda. Você viu o fechamento com tapume. Pausar um pouquinho. E olha ali que do seu lado direito, começando pelo lado direito, ali a gente tem um portão da entrada da obra com 4 metros, tá? Se eu não me engano, ali tem até mais 4 metros. A gente tem uma guarita, onde está tendo aquela escadinha ali, é uma guarita para recepção de visitantes, né? E até para controle de quem entra e quem sai da obra. Onde tem aquela moto parada é um escritório, então é um container com ar-condicionado, com uma vedação. E esse container é o escritório onde fica o RH, fica o engenheiro, fica a equipe de projetos, tá? Técnico de segurança. Então, ali não precisa ser algo muito grande. Acho que um container de 20 pés ou 40 pés dá, tá bom? Então, retornando ao vídeo, então, dá o play. Aí, pausar um pouquinho. Onde tem esse pessoal trabalhando, do lado desse container do escritório, ali no fundo tem um almoxarifado. Ali é a carpintaria que eu comentei. Então, você vê que não tem nenhuma bancada, não tem nada assim que você bata o olho e fala, olha, ali é uma carpintaria. Não tem. Por quê? Porque o foco da obra agora no início é fazer o gabarito, fazer a locação, descer as estacas, tá no aço. O foco dessa obra aí tá na montagem da armadura, tá? Das ferragens, dobra, corte. Depois ela vai passar para a carpintaria, ok? Então, retornando para o vídeo. O professor tentou fazer então ali os guindastes, né, para poder trabalhar. A disposição para aterro, aí pausar um pouquinho. No seu canto esquerdo ali da tela, a gente vê uma quantidade grande de aço disposto, já dobrado e cortado. Lá no fundo, onde tem aquela caixa da água, fica o reservatório onde tem alimentação, e vestiário, banheiro, essas coisas, tá? A edificação vai ocorrer em 2 etapas, uma lá no fundo e depois ela puxa para frente. Então, primeiro está sendo feita essa primeira etapa, que é lá no fundo. Então, vamos dar o play. Um gerador de energia, né?
e voltamos para o começo da obra. Agora a gente vai ver cada item. Então, esse daí é o escritório. Então, escritório com algumas mesas, né, para o pessoal, armários. Aí é a carpintaria, almoxarifado. Então, o almoxarifado, por enquanto, não precisa ser tão grande. Por quê? Porque a gente ainda não tem tubulação na obra. Então, olha só, é para guardar o essencial para aquele início da obra, tá? EPI e alguns equipamentos e ferramentas. Aí é a área de lazer e a área de alimentação. Então, a gente vê os bancos, né? Alguns lá no fundo, um marmiteiro, um bebedouro também. E você vê, a área era bem fresca. Então, a área de refeição, a gente sempre tem que tomar cuidado para ser em um local fresco, tá? E a gente vê alguns avisos na parede, que a NR18 pede, para que a gente tenha incentivo ao trabalhador para uso de EPI, limpeza do local de obra, organização. Anexado a ela, né? Então, isolado, os banheiros, o chuveiro com armários e os bancos para o trabalhador poder se trocar, certo? Armários individuais, então a gente vê um pé direito bem alto aí no caso. Ao lado dele, do lado esquerdo dele, o banheiro com... Aí, pausar o vídeo um pouquinho. Olha ali, que interessante. A patente, ela não está diretamente no chão. Então, tem um... Como é que é o nome? Tem não é engradado? Fugiu o nome aqui. Um pallet. Tem um pallet onde o trabalhador não está em contato direto com o chão, tá? O piso é revestimento, e tem revestimento até uma certa altura também do banheiro, e pode dar o play. A gente vê que tem mais outros vários vasos sanitários, um mictório, tá? E aí já é na parte de trás, a gente vê outra entrada no fundo da obra, para poder receber alguns materiais, outros tipos de materiais, né? Então é interessante também que a obra tenha duas entradas. E aí é a locação da obra. Então esse gabarito, ele já foi feito com um teodolito, tá? Então foi feito através de uma topografia, não foi o cruzamento de linhas, né? Aí, se puder dar um pause, é a bancada de dobra e corte de aço e o armazenamento desse aço também. Então, repara que os vergalhões ali, ele tem mais ou menos uns 16 metros, ele vai ficar disposto em graduada, ele não está em contato direto com o solo. Então, ali foi feita uma cama de graduada e debaixo daquela tolda, daquela loninha verde ali, daquele telhado verde, está o local de corte e dobra de aço. Então, pode dar o play. Onde o professor estava, que era um ambiente alto, tem também um peitoril, tá? Que é obrigado a ter, a NR18 fala de corrimão, escada, essas coisas assim também. Então, como eles tinham acabado de fazer a armação e a obra ainda estava no início, o aço ele ainda não estava protegido, tá? Eles estavam fazendo essa proteção do aço, das pontas do aço, no momento que o professor ainda estava lá. Então, a gente tem o corte, tem um gabarito ali para ele poder fazer a armação. Essa daí, se puder pausar, é um equipamento para dobra de aço. Então, é uma alavanca onde ele vai colocar o aço na medida que ele quer e vai fazer a dobra desse material do aço. Então, dá o play. Bancada de corte, dobra. Aí, o pessoal já trabalhando naquelas vigas próximas do gerador, né? Onde já tem vigas prontas, já armadas, o pessoal trabalhando então nela. Repara que ela está suspensa, né? Nunca em contato com o chão. E aí o professor filmou a Bobcat, né? A escavadeirazinha trabalhando. Então você vê que ela tem que ter um espaço para ela trabalhar, um espaço para giro, que você também tem que planejar isso na obra, tá? Então, também interessante mostrar o gabarito. Gabarito feito por um teodolito, né? Então, marcação dos pilares. O topógrafo fez a marcação, identificou o ponto exato, pregou o piquete. E ali eles já estão perfurando para fazer o tubulão da edificação. O pessoal trabalhando na escavação.
E aqui só uma visão geral de novo, aquela mesma do começo, para a gente poder se localizar. Então, escritório, né, carpintaria ali num canto. Lá no fundo também tinha mais armação de aço. Local da obra, refeitório, as vigas de aço armada já. E volta pro portão principal da obra. Ok? Então, é aquilo que o professor comentou. Do começo da obra até o final dela, ela vai passar por etapas, onde no momento vai exigir maior espaço para aço, no outro momento maior espaço para as carpintarias, ok? Então, vai ocorrendo essa alteração das etapas e alteração dos principais itens no decorrer da obra, tá? Outra coisa, pode ser que no começo da minha obra esteja com menos pessoas, menos trabalhadores. Então, minha quantidade de sanitário, minha quantidade de vestiário, de chuveiro, pode ser menor, tá? Outro fato também, pode ser que lá na frente da obra eu precise de um refeitório grande, de um refeitório maior, de uma construção maior para acomodar esses meus trabalhadores, tá? Às vezes é até o caso de, se tiver pessoas locadas na obra, alojadas na obra, removê-las do canteiro e locar um terreno e montar um canteiro naquele terreno. Já aconteceu isso também, já fizemos isso. A gente montou um canteiro de obras, alocou um terreno de frente para o canteiro de obras, onde a gente montou um alojamento para os trabalhadores ali. Ok? Então, pode ser feito dessa forma também. Então, agora retornando para o quadro, a gente vai para a nossa primeira situação, para a gente praticar um pouco isso. Então, olha só, considere uma determinada obra com as seguintes características. 12 funcionários que residem na cidade onde a obra está sendo realizada. Esse terreno da obra, ele possui 20 por 10, ou seja, 200 metros quadrados. A residência a ser construída tem um formato retangular de 12 por 8, seguindo o alinhamento do terreno. Ok. Então, agora o professor convida você à câmera de documentos para a gente poder verificar, né? Então, como que seria feita a disposição dessa obra. Bom, vamos lá. Então, aqui eu trabalhei com ela mais ou menos em 3 etapas. Tá? Então, a gente supõe que a gente tem a entrada da obra. Então, o caminhão entra por aqui. Já deixa depositado a areia, a brita. Tá? Aqui a gente vai deixar a betoneira próximo. Depósito para despejar o cimento, né? Os sacos de cimento. Então, veja que está tudo próximo. Imagina que um caminhão chega aqui. Se esse depósito, a areia e a brita, fosse lá no fundo da minha obra, como que eu ia conseguir chegar com um caminhão aqui para depositar ela? Então, essas coisas a gente... Parece boba, né? Mas são coisas que geralmente acontecem. Você só pensa na hora que... Você só se dá conta na hora que acontece. Então, daí você olha e fala assim, poxa vida, deixei meu cimento, meu depósito lá no fundo. O caminhão, a hora que a obra estiver pronta, o caminhão não vai conseguir acessar. Então, você acaba perdendo tempo na sua obra, certo? Bom, então, corte, dobra e depósito de aço, o professor colocou aqui. A gente fez também um escritório logo na entrada, porque é interessante ter o escritório na entrada, tá? E agora a gente... Vamos começar por alguns itens aqui. Principalmente aqui a minha edificação, tá? Principalmente começando pela carpintaria. Tá, carpintaria. Fiz uma carpintaria de 3 por 2, então 3 metros por 2. É um tamanho bacana, né, para uma obra dessas. A alvenaria. Então aqui vai ficar guardada a alvenaria da obra, certo? O caminhão chega aqui, os trabalhadores com uma carriola passa e deposita aqui no fundo, certo? 3,45 por 2, não precisa ser muito grande também. Instalações sanitárias. Ok. Aí aqui o professor fez uma instalação sanitária de 2,60 por 2. Professor, como é que você chegou nesse resultado de 2,60 por 2? Então agora me acompanhe no quadro que a gente vai fazer essa continha aí. Então vamos lá. Abrindo o slide em branco aqui, qual foi a conta? Lembra que a gente tinha que vaso, sanitário, mictório, são 1 para cada 20 trabalhadores?
Quantos trabalhadores a gente tem na obra? 12 dividido por 20, a gente vai achar 0,6. Professor, maravilha, vou comprar um vaso sanitário, quebrar ele no meio e pôr lá. Não, então a gente tem que arredondar para cima. Então, é uma unidade de vaso sanitário, mictório e lavatório. Chuveiro, tenho 12 trabalhadores, divido por 20, 20 não, por 10, vou pagar aqui. Tenho 12 trabalhadores, divido por 10, eu vou ter 1,2. Então, 1,2 chuveiro não existe. Então, compro 2 chuveiros, tá bom? Redondo para cima. Ok, limpar aqui o quadro, abrir um quadro branco de novo. Aí a gente começa a calcular. A nossa NR, ela fala que o chuveiro, ele tem que ter no mínimo 80 metros quadrados a área, certo? Então, a gente faz uma área ali de 1 por 0,8. São 2, né? Então, 0,8. Então, eu tenho 2 chuveiros, 2 áreas para chuveiro. Além disso, eu tenho que ter um ambiente para o vaso sanitário, mictório. Então, coloco o vaso sanitário aqui, tá? E a área mínima é de 1 metro. Então, 1 por 1. Então, só aqui eu já tenho 1 por 2,60. Só que a gente também não vai fazer um negócio, um cubículo, né? Então, vamos colocar uma área de circulação de 1 metro, com mictório ou lavador de mãos, tá? Então, a gente tem mais 1 metro. Então, a gente chega nessa área de 2 por 2,60. Tá bom? Então, foi assim que o professor chegou nessa área. Então, me acompanhando lá na Câmara de Documentos de novo, a gente chegou nessa área para instalação sanitária. Então, aqui os 2 chuveiros, a área de 1 metro quadrado e a área de circulação para o trabalhador. Certo? Não tem com que se preocupar, porque não vai dar 150 metros de distância do local da obra. O que mais? Corte e dobra de aço. Bom, aqui o professor fez um de 6 por 2, porque uma barra geralmente tem o quê? 12 metros, né? Por que o professor colocou 6 aqui? Não deveria ser o dobro, professor? Não cabe. Então, aqui a gente vai ter um problema de espaço nessa nossa obra, tá? Sem contar que uma obra desse tamanho para 12 trabalhadores é muita coisa, né? Então, eu já coloquei bastante trabalhador para complicar mesmo para nós. Então, provavelmente esse ferro vai ser disposto aqui no canto ou ficar dentro do local de obra. Daí a gente precisa gerenciar essa obra para dar um gás aqui na atividade de corte, dobra de aço, para a gente poder eliminar essa etapa e não ficar com aquele aço guardado em local onde vai atrapalhar o nosso serviço, tá? Escritório, um container simples de 2,5 por 3. Também nem precisa muito de um escritório numa obra dessas, né? Um depósito para poder armazenar materiais que não podem ficar dispostos ao vento ou de valor, como equipamentos, maquinário, tá? Que mais? A entrada. Aqui está uma entradinha de 2 metros, entretanto, é recomendável 4 metros, tá? E o refeitório. Professor, como é que você chegou nesse tamanho de refeitório? Então, vamos lá para o quadro, que o professor vai explicar como foi feita a conta para chegar nesse valor, nessa área ali de refeitório. Abri um quadro em branco de novo. Bom, meu refeitório, eu fiz ele de 3 por 6. Por quê? São 12 trabalhadores, certo? 12 trabalhadores. O banco, a NR18, fala que o meu banco tem que ter no mínimo 30 centímetros de espaço para o trabalhador sentar, tá? E a gente sabe que, em média, vou fazer um trabalhador sentadinho aqui, ó, com os braços abertos, comendo na mesa. Em média, esse espaço mínimo que o trabalhador tem é 60 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer a continha aqui, ó. Eu tenho 6 trabalhadores, tenho 12, mas cada um senta de um lado da mesa, tá? Então, eu tenho 6 trabalhadores vezes 0,60 centímetros, eu vou ter 3,60 metros, tá? Então, 3,60 metros de banco. Então, tem uma mesa aqui. Então, se 3,60 metros o banco aqui, ele emprega 6 trabalhadores,
Então, eu utilizo... Opa, desculpa. O professor falou aqui 3 por 6, né? Na verdade, a mesa do professor ficou 3 por... Opa, ficou 1. Eita, atrapalhou tudo aqui, ó. Ficou 1, a mesa do professor ficou 1 por 3,60. O meu refeitório ficou 3 por 6. Isso, embananei aqui. Bom, então fiz um banco aqui para 6 trabalhadores de um lado, 6 trabalhadores de outro. Então eu tenho o meu ambiente com para 12 trabalhadores. Então me acompanhando ali no quadro não, na câmara de documentos, a gente vê esse refeitório aqui, tá? Com a mesa para os trabalhadores, e a gente vê a disposição do marmiteiro e um lixo ou algum outro equipamento. Por que eu coloquei dentro da edificação? Porque a gente ainda não começou a edificar a obra. A gente ainda está na fase inicial. Depois que a minha obra evolui, o que eu fiz? Eu eliminei a carpintaria daqui, eliminei a alvenaria, passei a alvenaria para dentro da minha edificação. Para quê? Porque a partir de agora eu já subi as caixarias, já subi o baldrame, eu já fiz o baldrame, já fiz os pilares, então não há mais necessidade da carpintaria tão grande. Agora, minha necessidade é fazer o fechamento da alvenaria, tá? Instalação sanitária mantive, refeitório passei aqui para cima, manteve o escritório, depósito e o corte ainda. Agora, a carpintaria está junto com o corte, tá? Já que eu eliminei uma boa parte do serviço. E nessa outra etapa, a gente tem o refeitório aqui em cima ainda. Tem uma areia, brita ali, a betoneira, para poder fazer um encerramento, finalizar algumas coisas na obra. Mantém o escritório, um depósitozinho e os entulhos. Então, você vê que eu já eliminei uma boa parte da minha obra. E aqui, conforme for entregando e finalizando, eu elimino, faço a desmobilização dessa minha obra. Certo? Então, assim, a gente termina essa disposição dessa obrinha, tá? Dessa construçãozinha pequena, cheia de trabalhador ali dentro. Tá bom? Então, agora, o professor convida você ao quadro novamente. Então, a gente tem essa condição e como, né, com essas informações, elabore o modelo do canteiro de obras para esse empreendimento que a gente fez juntos. Agora, deixo um desafio para você. Agora, considerando que o empreendimento trata-se de um edifício de 4 pavimentos, faça o planejamento e dimensionamento do canteiro de obras, sendo que a obra possui, agora complicou, né? 37 funcionários que residem na cidade do empreendimento. A dimensão do terreno, essa dimensão aqui, a gente vai alterar ela, tá? Ela não é esse 60 por 20, a gente vai trabalhar com uma dimensão de 30 por 40. Tá bom? Então, o nosso terreno vai ter 30 por 40 e a dimensão do edifício é 20 por 20. Então, o que o professor quer que você faça? Eu quero agora que você pegue essas informações, tá? Desenhe no AutoCAD lá, vamos ligar o modo AutoCAD aqui, ó, retinho. Tá bonito esse terreno do professor. Aí, se você bater uma cota aqui, você vai ver que tem 90 graus certinho aqui dentro. Tá? Então, vamos lá. Quero que você desenhe esse terreno no AutoCAD. Faça a locação do prédio bem no centro do terreno, 20 por 20. Tá bom? E eu quero que você determine a entrada principal. Vamos fazer a entrada principal na parte aqui de baixo. Tá? Então, a gente faz a entrada principal do terreno aqui. Bom, vou delimitar algumas coisas aqui. Bom, então a entrada principal do terreno vai ser aqui. Entrada. Edificação. Tá bom? E o nosso terreno. Tá? E eu quero que você dimensione o canteiro de obras daqui. Ok? Então, lembrando lá que você vai pegar a NR18, vai observar conforme as nossas aulas e conforme a NR18 e vai fazer o dimensionamento igual o professor fez, bem simples. Tenta estimar uma área para cada ambiente da obra, uma área para o refeitório, uma área para almoxarifado, tá? Então, tenta estimar uma área ali e desenhar essa área ao redor do empreendimento. Ok? Não precisa fazer em várias etapas, só coloque ali
quadradinho, vai alocando para você treinar essa alocação, esse planejamento da obra. Tudo bem? Então, me despeço por aqui e boa atividade. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa quarta e última aula da disciplina de Tecnologias das Construções 1 e do curso de Arquitetura. Eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilhas, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e perito. Bom, a gente vai finalizar essa nossa sequência de aula prática com o orçamento de uma obra. Então, a gente vai pegar uma obrinha, principalmente aquela obra que a gente fez a alocação dela no começo da primeira aula prática, tá? Então, a gente vai pegar aquela mesma obra de 2,40 por 2,90 e a gente vai fazer um orçamento do estrutural dela, ok? E o restante a gente continua, vocês vão continuar sozinhos com esse orçamento para treinar e desenvolvendo essa técnica de orçar. Ok? Mas antes disso, queria passar um pouquinho da teoria para você, para a gente reforçar o nosso conteúdo. Vamos lá? Então, olha só, né, um convite ao estudo. Como que se elabora um orçamento de uma obra? O que se utiliza para poder... No que a gente vai se basear? Quais são as diferenças entre serviços e composições de itens? O que é um serviço? O que é uma composição de um item? Como fazer o levantamento quantitativo? Tem bastante erros de orçamento aqui, tá? Tabelas de preço base, o que são elas? Então, a gente vai dar uma investigada nesse conteúdo aqui para poder executar o nosso orçamento da obra de hoje. Bom, começando, então, o orçamento de uma obra, ele pode definir todo o destino de um empreendimento. Então, é por meio dele que a gente vai estipular o valor financeiro, o valor de execução daquele empreendimento, tá? Você pode acertar o orçamento, ok? Você pode subestimar o orçamento, ou seja, aquela obra custa 100 mil, você orçou ela por 130, né? Ou aquela obra custa 100 mil e você falou que fazia por 20. Então aqui, meu amigo, você está lascado, você prometeu ela por 20 para o seu contratante, ele vai te pagar 20 e o restante, né? Então, é aí que surgem os aditivos contratuais. Então, você fala, então, como é que é? Desculpa, acabou tendo um errinho ali de orçamento, ficou mais caro por causa disso, por causa daquilo, né? E erro de orçamento não tem desculpa. Você prometeu um valor, você tem que cumprir aquele valor. Quando a gente passa numa licitação, ganha a licitação, né? E prometeu aquele valor no orçamento, tem que ser cumprido, tá bom? Então, retornando para o quadro, então a gente já começa a perceber a importância que é fazer um bom orçamento e não errar nele, tá? Existem orçamentos que subestimam o empreendimento, como o professor falou, o contratado erra o valor da execução para menos, e aqueles que superestimam o valor. O contratado erra o valor real da construção para mais. E isso gera consequências. Bom, se você é um empreendedor particular e alguém te contratou para você fazer um orçamento, imagina que você fez esse orçamento e subestimou o valor da obra, né? Bom, se custava 100 mil e você jogou 150 mil, então você está cobrando mais caro dessa pessoa. Se ela te contratar, você vai acabar
cobrando um valor muito abusivo dela, né? Por conta de um erro orçamentário seu. Bom, se você fala que faz obra por 60, mas a obra custa 100, você não vai conseguir executar, você não vai conseguir entregar essa obra por menos do valor dela. Então, você acaba se prejudicando com isso. Agora, em questões públicas, né? Orçamentos públicos, licitações, se você for concorrer a uma licitação onde outros concorrentes ali acertam mais ou menos o valor do orçamento, ok? Então, a obra custa 100 mil e teve valores ali em torno de 92, 102, 108 mil reais, tá? Ganha, geralmente, né? Depende do edital, ganha o orçamento, o melhor preço, tá? Então, se você entra com um preço muito absurdo, você já está eliminado daquele edital, ok? Agora, se você vai lá e entra com um valor inexequível de obra, ou você é eliminado, né, porque não está muito irreal aquele seu valor, ou você acaba ganhando uma licitação para executar um contrato que você não vai ter dinheiro para executar aquilo, ok? Então, é muito importante. Isso gera consequências caso você faça um orçamento de forma equivocada, ok? Retornando para o quadro, a gente dá continuidade, então, que essas consequências, elas podem gerar aditivos. E esses aditivos, ele possui um limite, não é assim, vamos sair fazendo aditivo, pode aditivar quanto quiser dentro de uma obra, né? Aditivos são contratos extras para poder pagar certos imprevistos que aquela obra tem. Por exemplo, o professor trabalhou numa obra de adutora, então teve um trecho da... Então a gente fez todo o orçamento, né? Adutora é tubulações que conduz água bruta, coletada direto do rio, ou água tratada, aquela que sai depois da estação de tratamento de água e distribui para as cidades, para as residências. Então, muito bem, o que aconteceu? A gente fez esse orçamento para assentamento de tubo, só que chegou num determinado trecho, foi feita uma sondagem do solo, identificou que tinha rocha, e a gente colocou lá, ó, desmanche de rocha com dinamite. Beleza, maravilha. Só que chegou uma determinada parte do trecho que não foi detectado rocha. E quando a gente escavou, a gente encontrou rocha. Então aí sim gera um aditivo, porque olha, a gente fez a sondagem do trecho, falava que não tinha rocha, a hora que a gente chegou aqui teve rocha, eu preciso de um aditivo. Então gera um contrato para pagar a explosão daquela rocha ou a remoção daquela rocha para poder continuar o empreendimento, ok? Então aí sim gera um aditivo contratual e aí é justificável agora você fazer um orçamento com preço lá embaixo, ganhar essa licitação e depois querer corrigir isso com coisas que não têm justificativa, aí não vale, né? Não pode. Então, retornando para o quadro, a gente vê que esse erro, ele gera essas consequências. Então, indo para o quadro agora, a gente vê também que, basicamente, o orçamento, ele é uma estimativa. Então, se você acertar o orçamento redondinho, certinho ali, R$ 105.038, rapaz, você é muito bom. Pode jogar na Mega Sena que você vai ganhar, porque é uma estimação, alguns, né? Então, você vai ver que quando você for executar o orçamento aí, você vai perceber que alguns colegas seus vão chegar num valor, você vai chegar em outro, mas eles sempre têm um percentual ali que vai margear aquele valor base, tá? Então, basicamente, trata-se de uma estimativa do custo final de um empreendimento. Estimativa, ok? É a análise de uma atividade ou conjunto. Então, quando a gente fala conjunto, a gente também está pensando já em serviço. Então, o que é o orçamento? É uma análise de uma atividade ou um conjunto, que vai englobar serviços, atividade e material. Unidade de medida. Então, ele vai estar multiplicando esse serviço, essa atividade, esse material por uma unidade de medida, tá? E multiplicando isso por uma quantidade e por um valor unitário. Ok? Como assim, professor? Então, por exemplo, assentamento de piso. Então, você tem... Vou voltar aqui, ó. Então, assentamento de piso. A gente tem um serviço que é o assentamento de piso. Qual que é a unidade de medida? Metro quadrado. Quanto de piso? 30 metros quadrados de piso.
Qual que é o valor unitário do metro quadrado? R$2, sei lá. Vamos chutar esse valor. Então, é uma multiplicação desses valores. E a gente chega no preço final. Atividade ou serviço é o nome ou a descrição do serviço do orçamento. Por exemplo, concretagem da laje. É uma atividade, né? É um serviço. Bom, instalação de tubulação de água fria. Ok? Ou seja, é composto por diversos itens. Então, quando eu falo instalar uma tubulação de água fria, eu estou falando de várias coisinhas que estão englobadas aqui dentro. Ou seja, vários itens que estão aqui dentro. Ok? O que vai numa instalação de água fria? Servente, encanador, argamassa, quebra de parede, juntas, tubulação, cola para o tubo, certo? Então vai tudo isso, que são o quê? Os itens. Então, o item... Opa, está repetido aqui, ó. Então, é o item que compõe uma atividade ou serviço. Por exemplo, isso que o professor falou, argamassa, servente, ó, concreto FCK, 15 MPa, servente, aço, ok? Então, itens são aqueles que compõem uma atividade ou um serviço. E aqui nessa planilha, né, a gente tem um exemplo de um conjunto de um insumo, que seria um item, tá? E uma composição, o Czinho. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o serviço. Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. Tá? Então, a gente já tem o quê? Uma janela fixada com argamassa e com vidro. Então, é um serviço. Tá bom? Unidade desse serviço, metro quadrado. Qual que é o custo total dele? 288. Se você somar isso, com isso, com isso, com isso, você vai chegar em 288,68 o metro quadrado. Muito bem. Qual que é o insumo? O que seria um insumo, né? Então, insumo é cada um dos elementos essenciais para a produção de um determinado produto ou serviço. Como é que eu vou assentar uma janela sem ter a janela? Então, perceba que o insumo é o principal, o essencial. Qual que é o insumo do assentamento de janela? A janela de correr. Então, a gente tem a descrição dela, ela é dada por unidade, e esse daqui é um fator unitário. Tá? Então, 0,556 da janela custa 431,81. Então, meia janela custa isso aqui. Opa, um fator dessa janela... Desculpa. Uma janela, unidade, custa isso daqui. Eu quero colocar apenas 4 folhas, essa janela, tá? Então, eu vou colocar 0,55 unidades, metade. Tá? Coeficiente da janela. Bom, pedreiro, conjunto. Pedreiro com encargos complementares. Então, qual que é a unidade dele? Ele trabalha por hora. Então, ele vai receber... Ele tem um coeficiente, né, ou uma quantidade, de 1,53 para assentamento de uma janela. Então, ele vai receber aqui, o custo unitário dele é R$ 21,51. No final, ele recebe por hora R$ 33,00, R$ 32,91. E tem o servente, com encargos complementares. Então, para assentar essa janela, esse serviço, ele leva 0,765 horas. A hora dele custa 16, entendeu? Então, a gente tem esse coeficiente para esse item, para essa composição aqui desses itens, que vai apresentar quantas horas leva para assentar um metro quadrado dessa janela. Ok? Argamassa, traço 1:3, cimento, areia média, né? Então, a unidade dela é metro cúbico. Para assentar uma janela dessa daqui, para assentar o metro quadrado dessa janela, eu preciso de 0,007 de argamassa. O valor da argamassa está 411, multiplico esses dois, eu acho que eu preciso de 2,88 de argamassa, tá? Então, eu tenho, para assentar uma janela, custa R$ 288,68. Bom, então, insumo, né? E a gente tem aqui também as composições, que são o Czinho, que nem o professor explicou, que são os itens incorporados dentro de determinado serviço ou atividade, que seria o assentamento da janela. Bom, então, insumos, a gente pode fazer o que? A gente pode resumir eles em 3 tipos: materiais, mão de obra e equipamentos.
E é considerado insumo a hora do pedreiro, o tijolo, o quilo do cimento, o dia de máquina de terraplanagem, a hora do servente, o metro quadrado de placas cerâmicas. Certo? Então, isso seria o insumo. E a composição, ela já é uma combinação desses insumos para realizar um serviço. Pode estar confuso, mas fica calmo que isso daqui é bem simples. Quando você for fazer o orçamento, já vai estar bem implícito para você, tá? Exemplo, para assentar o piso da cozinha, você precisa de algumas horas de azulejista, um pouco de argamassa, e assim vai. Mão de obra. A gente tem a mão de obra onerada e a não onerada, ou desonerada, tá? A onerada vai estar incluso nela alguns valores com encargos tributários. Então, vai ter encargos tributários no preço do produto, do serviço ou do insumo. Já a desonerada, esses encargos não são empregados. Por quê? Porque às vezes o orçamentista ele precisa desse produto não onerado, né, sem os encargos, para ele poder jogar o encargo social que ele quiser em cima desse serviço. Ele mesmo vai onerar, ok? Então, por isso a gente vai trabalhar com essas duas. Então, por exemplo, o item 6127 da SINAP, que é uma das tabelas que a gente vai utilizar para fazer o orçamento. Então, o ajudante de pedreiro, o item 6127 da SINAP, desonerado, ele custa R$ 9,29 a hora. Onerado, ele custa R$ 10,73 a hora. Então, a gente percebe aí um aumento de 15,50% de impostos, né, tributação em cima da mão de obra do pedreiro, ok? Então, algo interessante para se comentar é, professor, qual que eu vou usar? Uso onerada, desonerada? Não se preocupa, tá? Quando se trata de obras e licitações, quem vai te fornecer qual tabela utilizar? Existem N tabelas. Quando o professor trabalhou para uma obra para a empresa da Sanepar, eles têm a própria tabela deles de preço, ok? Então, a gente utilizava para o orçamento a tabela deles. A SINAP, a Caixa usa bastante a SINAP. Né? A SINAP é da Caixa, então, obras da Caixa, relacionadas à Caixa, vai ser utilizada a SINAP. O DR tem uma dele, Departamento de Estrada e Rodovia, eles têm uma própria, então cada órgão vai utilizar uma tabela de referência. Mas, professor, eu não quero participar de licitação, eu não vou fazer obra pública, eu vou fazer uma casinha, eu vou fazer uma casa, eu vou sair para projetar. Não tem problema, você pode usar também a SINAP como base ou outra qualquer planilha como base, ou você pode utilizar a TCPO, que é um livro onde nele vai estar explicando como que são feitos os orçamentos, as composições, como que se calcula. Então, vamos ali ao quadro. Olha só, TCPO é um livro bem extenso, tá? Bem grosso aqui, para a gente poder ler. E onde ele tem como posso falar? Assim, a forma de se juntar, a forma de se quantificar, ele ensina tudo. Então, por exemplo, existem tabelas, né, que pode ser consultada, a elaboração de uma planilha de orçamento. Então, a gente vê aqui uma tabela da TCPO, por exemplo. Ele te dá o item aqui, o serviço. Alvenaria de peças de solo cimento. Então, daí ele fala que alvenaria de tijolo, solo e cimento com pilaretes, embutido, barra de aço 5,16 e grout executado até 1,60 m de altura na unidade de metro quadrado. Então, daí ele vai te dar todos os componentes, o código dos itens. Então, olha só, ele começa aqui, ó. Grout, preparo com argamassa de cimento, areia, sem peneirar, pedrisco, traço 132. E ele te dá também as dimensões, né? Para você poder calcular o quantitativo. Ok? Composição detalhada, incluindo produção de insumos. Então, ele te dá pedreiro, servente, areia, pedrisco, cimento. A TCPO vai te trazer passo a passo detalhado. E não é só isso. Olha só que interessante. Ela depois vai te dar o conteúdo do serviço. Então, ela vai te explicar certinho o que foi considerado. Por exemplo, item 1, está bem pequenininho aqui. O professor vai ler, ó.
Considere-se o material da mão de obra para marcação e execução da alvenaria e enchimento a cada 0,90 metros para tijolos de 7,5, 15 e 30 centímetros. Então, ele te dá até o procedimento executivo, critério de medição, da onde que ele está se baseando nisso, qual órgão ele se baseou. Ele te dá o procedimento executivo, ó, executar as marcações e modulação. Então, ela te dá tudo, passo a passo. A TCPO é excelente. Normas técnicas que ela utilizou para se basear, tá? Então, a TCPO é uma norma muito... É um documento, um livro muito bom para se utilizar. Por exemplo, aqui outra. Junção de dupla de ferro... Junção de 45 graus, dupla de ferro fundido com junta elástica de 100%. Unidade é a unidade, né? E ele te dá aqui, ó, os componentes. Ajudante de encanador, hora, quantas horas ele consome para fazer essa junção. Então, para juntar uma junção de 45 graus dupla de ferro fundido, FF, ele vai utilizar 0,14 horas. O encanador também. O anel de borracha vai usar um só. Ele custa R$ 4,00. A junção de ferro fundido, ela vai usar um só, custa R$ 1,00 cada uma. O lubrificante para o tubo, olha só, ele pensa até no lubrificante para o tubo. É por quilo que se vende, a gente vai usar só 0,039 quilos. E ele ainda te dá, a TCPO ainda te dá as normas de onde ela se baseou. E ela ainda fala, para o procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura. E ela te dá algumas referências, técnica de edificar, caderno de encargos, certo? Então, muito boa a TCPO. E a gente tem a tabela SINAP, que são os índices da construção civil. Então, é tudo dados estatísticos que são coletados do mercado e traçado um preço base para eles. Então, existem tabelas que podem ser consultadas para a elaboração de uma planilha de orçamentos, como a SINAP, por exemplo. Então, ela vai ter um código, né? Ela vai ter, além desse código, ela tem o tipo de serviço ou item, a unidade e o valor total. Bom, composição analítica desonerado, tá? Então, o professor pegou a tabela de composição analítica desonerado. Então, a gente tem aqui uma composição analítica de um serviço, por exemplo. Esse que o professor grifou aqui de verde. Janela de alumínio de correr de 4 folhas é aquele exemplo anterior que a gente viu, tá? Então, ó, equipamento, material e mão de obra. Ela te dá todos os itens, os percentuais, e ela te fala o valor final da tabela. Opa, da tabela não, da janela, tá? Então, essa janela, para eu colocar ela, essa janela de 4 folhas, fixação argamassa com vidros, o metro quadrado dela está 240,08. Então, se eu somar isso daqui, né? Opa, desculpa, 431,81. Então, se eu fizer a soma disso daqui, eu chego nesse meu valor final, tá? Composição desonerado. Então, se você observar, eu tenho ela, a mesma janela, tá? 288,66. Bom, e eu tenho os insumos desonerados. Então, agora aqui são insumos. Ó, ar-condicionado. Eu só peguei ar-condicionado, mas tem mais, tá? Tem hora de servente, tem janela, ar-condicionado, equipamento, que são os insumos desonerados. Ok? A gente tem também os insumos... aqui, ó, continuação. Armação vertical com haste contra pino, armador, armador mensalista, arquiteto júnior mensalista. Tá? Então, a gente vê aqui o valor da unidade. Então, recebe por mês, recebe 9.517 por mês e horista, 54 a hora. Ok? Então, a gente tem também os insumos desonerados. Bom, é aquilo que o professor falou, né? Qual utilizar? Onerada ou desonerada? Então, me acompanha ali no quadro, olha lá. Quando se tratar de obras públicas, a contratante é quem determinará qual tabela
base você deve utilizar, tá? E agora, vamos para a aula prática, né? Vamos executar um orçamento. Faça o orçamento do projeto fornecido pelo professor utilizando da tabela SINAP desonerada, ok? Então, agora a gente vai para um orçamento, a gente vai pegar aquela casinha, o professor estipulou algumas condições para ela, para viga, baldrame, e a gente vai fazer o levantamento quantitativo da estrutura e vai lançar numa planilha, ok? Então, me acompanhe na câmera de documentos. Bom, então, primeiro para ambientar vocês, a gente tem aqui o nosso projeto. Lembra aquela casinha pequenininha que a gente fez a locação? Com paredes de 0,20, tamanho de 2,40 por 2,90. E a gente vai vir aqui, ó, nessa planilha de orçamento. Vou dar um zoom para fora aqui. Bom, então essa daqui é a carinha dela, tá? Você pode montar a sua, pode fazer do jeito que você achar melhor a organização da planilha, não tem problema. Mas o que a gente vai precisar fazer? O título, empresa, unidade construtiva, né? O que é que está sendo feito, se é o quarto, se é a casa, se é uma chácara. A referência que a gente utilizou, no caso dessa aula de hoje, eu vou fazer diferente, eu vou utilizar uma SINAP lá de trás, mês 9 de 2017, tá? E o que eu quero que você faça? A gente vai fazer o cálculo do mês 9 de 2017, ok? E depois você vai fazer esse mesmo orçamento com os valores, o preço unitário da SINAP desse mês, tá? E vamos ver, vamos comparar quanto que teve de valorização ou desvalorização desses valores, se subiu, se aumentou, ok? Então, a gente tem aqui o item, a gente vai ter a descrição, a gente vai ter a unidade, quantitativo, que nós vamos buscar e vamos preencher, o preço unitário, esse daqui a gente vai pegar na tabela SINAP, e o preço total. Então, preço total, a gente vai estar fazendo a multiplicação da quantidade pelo preço unitário, ok? Muito bem. Então, vamos lá. O professor separou aqui, ó, parte estrutural, dividir em laje, viga, pilar, viga baldrame, fundação, depois alvenaria de fechamento, então alvenaria de fechamento é reboco, piso, pintura, portas e janelas, bancadas e pias, hidráulico, elétrico, tá? A gente vai fazer até o estrutural, certo? A gente vai fazer então fundação, viga baldrame, pilar e vigas superiores e a laje. Tudo bem? Então, vamos lá. A laje, primeiro, a gente tem que ter a noção do que seria os componentes estruturais. Então, se a gente for lá para o quadro, me acompanha lá no quadro, a gente vê que, vamos abrir uma tela branca. Lembra que no decorrer de todas as nossas aulas práticas, o professor falou que existe a infraestrutura e a supraestrutura. Então, a gente tem o solo, a gente vai ter os pilares ou elementos de fundação, vão existir a viga baldrame, vou fazer mais um pilarzinho aqui, tá? A viga baldrame, depois a gente vai subir com os pilares. Professor, bacana, né? Você fez um pilar aí em cima da alvenaria. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui, né, o solo, o pilar, a viga baldrame, certo? Agora sim, ó, a gente sobe o pilar em cima da estaca, né? Senão não tem condições. Beleza. Então, a gente tem ali os pilares, depois a gente faz o fechamento com a viga e com a laje. Ok, tá aí a nossa estrutura. Aí a gente vem, faz o fechamento em alvenaria, certo? Tá parecendo um corte perfeito de AutoCAD aqui, hein? Ó, é um Revit esse negócio aqui. Bom, então a gente faz o fechamento em alvenaria e a laje ou cobertura, certo? Essa é o passo a passo da nossa estrutura. Então, o que a gente vai fazer é fundações,
A gente vai fazer o orçamento dessa fundação aqui, da baldrame, dos pilares, da viga e da laje. Certo? Então, voltando lá para a câmara de documentos, computador, a gente vamos começar então pela fundação. Qual que é o componente da fundação? A gente vai utilizar concreto, aço e não usa forma, né? Vamos lá para o projeto. Bom, o projeto da minha fundação, eu tenho aqui o solo, certo? Minha cota de arrasamento, CA. Então, desse solo, eu vou fazer uma perfuração de 2 metros e uma estaca com um diâmetro de 30, onde essa estaca ela vai estar armada com 4 fi de 8 com 2 metros. O que seriam 4 fi de 8? 4 barras de 8 milímetros, certo? Então, essas 4 barras de 8 milímetros, elas vão estar alocadas ao longo da minha estaca com uma altura de 2 metros, uma profundidade de 2 metros. Elas vão ser armadas, então elas vão ser circuladas com o estribo, um estribo circular de 5 milímetros com 25 com 6 metros, certo? Então, a partir disso daqui, a gente já consegue dimensionar os valores, o quantitativo da nossa fundação. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai vir no site da Sinap. Então, a gente vai digitar Sinap, vai acessar o site da Caixa, tá? Vai aparecer essa tela aqui pra gente. E você, aqui ó, caixa.gov.br/site/páginas/downloads, você vai vir aqui ó, aqui em cima, clicar em download e dar um Ctrl F para a gente pesquisar e digita Sinap. Digitou Sinap, a gente vai lá para o guia S. E nesse guia S a gente vai achar o estado onde a gente está. O professor está fazendo aqui no Paraná, ok? Então você vai utilizar do Paraná para, professor, mas eu estou em outro estado. Vamos utilizar do Paraná porque para poder comparar com a minha, né? Para a gente ver depois a diferença que deu nos preços. Bom, Sinap a partir de julho, né? Então a gente tem ó, julho de 2009 e a gente tem ó, 10 de 2018 desonerada, 10 de 2018 não desonerada, certo? Então a gente escolhe qual que a gente quer baixar. Você vai vir aqui embaixo, qual que é que o professor está utilizando, vamos ver aqui. Então a gente está utilizando a Sinap do mês 9 de 2017. Então vamos lá. Aqui ó, 7/12 de 2017. Você vai clicar, vai fazer o download de um arquivo RAR. E esse arquivo, um arquivo zipado, né? E esse arquivo a gente vem aqui e acha, ó, Sinap Insumos Composições 09/2017 desonerado. Clica nele, vai abrir outro e a gente vem aqui e procura aqui, ó, Sinap Preço Insumos desonerado, tá? E a gente clica nele. Tem a composição e tem os insumos. Clicando nesse daí, a gente vai chegar aqui, ó. Então, a gente vai ter essa tabelinha aqui. Vamos lá. Certo? Eu tenho o código. Então, eu tenho o código do meu item. Eu tenho que tipo de item que é esse. Então, 000-39131. Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos tipo D com... Então, eu tenho esse item. Ele é medido em unidade. Certo? Ele tem esse CR. Professor, o que é esse CR? A gente tem aqui, ó, preço obtido por meio de coeficiente de representatividade do insumo, tá? Então, qualquer dúvida, ver manual de metodologia e conceitos. Bom, cadê o item? Perdi aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, abraçadeira em aço para amarração eletrodutos tipo D. Aqui, o de cima. Ele custa 0,88 centavos a unidade, tá bom? Vamos pegar uma aqui em quilos, olha só. Em quilo, aço CA 25, 10 milímetros, vergalhão. O quilo dele custa 2,68. Tá? Então, o professor já deixou pronto aqui os itens da nossa planilha. Então, a gente tem a fundação, vai aço. Então, eu vou fazer, eu vou levar aço, né, na fundação. Concreto, para fazer a concretagem. E pedra brita, tá? Para jogar no fundo da fundação para
para minha estrutura, a armadura não entrar em contato com o solo. Então, eu vou jogar um pouco de brita no fundo para poder lançar a armadura e ela não entrar em contato com o solo no fundo, tá? Ok. Entretanto, aqui estaria faltando um item. Que item que seria esse daqui, professor? Seria o item de perfuração. Porque quem que vai furar o solo para fazer a fundação? Então, faltou aqui, ó, a gente já pode começar a pensar em colocar aqui um serviço de perfuração da estaca. Ok? Então, olha só, fundação, aço CA50, 12 milímetros. No caso, aqui a gente vai estar trabalhando com um aço de 8 milímetros. Então, eu venho aqui, certo? Esse aço CA50, eu vou ter que trocar ele para o aço correto. Aqui ele já vem dobrado e cortado. Então, bom, vamos lá no nosso item Sinap e vamos procurar ele. Faz de conta que a gente não sabe onde que ele está. A gente vem aqui no Ctrl F e digita aço e vem procurando. Ó. Ele localizou para a gente vem aqui e vem procurar. Ou eu já tenho esse código aqui, copio esse código, Ctrl F e jogo esse código. Ó, ele achou para mim. Então, vamos lá. A gente tem que achar o aço CA50 de 8 milímetros. Aqui, aço CA50, 8 milímetros, vergalhão. Tá? Só que a gente já quer o cortado. Vamos ver se tem o cortado aqui. Não tem. Tá bom. Então, a gente pode usar esse aço CA 58 milímetros vergalhão. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui na fundação, depois, um armador. Então, a gente tem que ver, tem que consultar na TCPO ou na Sinap mesmo, quanto tempo leva um armador para fazer essa armação da fundação, tá? Então, aço CA50, 8 milímetros vergalhão, ele é dado em quilo, tá correta aqui a unidade, e o preço dele R$ 3,91. Então, a gente vem aqui e corrige para R$ 3,91. Certo? Qual que é o outro item? Concreto usinado bombeável, classe de resistências 30, FCK, com brita de 001, né? Inclui serviço de bombeamento. Então, já tem o serviço de bombeamento incluso. R$ 263,91. Então, agora a gente vai levantar esse quantitativo da fundação. Bom, então, a gente vai lá no nosso projeto, aqui da fundação. O aço, ele é dado em quilo, uma coisa que eu estava esquecendo. O aço, ele é dado em quilo. Como que a gente vai calcular o quilo de aço utilizado? A gente sabe que são 4 barras de 8 com 2 metros. Então, a gente vem aqui e procura uma tabela de base para a gente se basear quanto que pesa o aço. Então, olha só, o vergalhão, essa daqui é a tabela da Gerdau. Ela é Gerdau, é o aço 4000, né, ferragem armada sob medida, e ele te dá essa tabela aqui, que o vergalhão CA50, 8 milímetros, uma barra com 12 metros, pesa 4,740. Dá um zoom aqui para a gente enxergar melhor. A massa dela, ou seja, o quanto que pesa 1 metro, ele pesa 0,0395 quilos. Então, a gente já sabe quanto que pesa 1 metro dessa minha barra. Bom, então retornando aqui, eu sei que eu tenho 4 barras dessa com 2 metros de comprimento. Se eu vier aqui na minha tabela, então vamos começar a fazer a conta. Aço, certo? Igual, vamos lá. Então eu tenho 4 barras, tá? Vezes 0,395 vezes 2 metros de comprimento, certo? Só que quantas estacas eu tenho? Eu tenho 4 estacas vezes 4. Olha aqui no projeto. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Geralmente, quando você pega um projeto estrutural, ele já te vem com uma tabela compondo todos a quantidade de aço, quantos quilos de aço, quantidade de forma, quantidade de metro cúbico de concreto, tá? Nesse caso aqui, a gente está levantando eles. Bom, esse valor de aço,
Ele é um valor que a gente está em cima ali, sabe? É o necessário para a gente poder concretar para a gente poder fazer essa armação. Só que daí o que acontece? O armador ele vai cortar um pouco errado, vai faltar aço. Então a gente tem que estimar isso aqui em 10%. Então a gente joga 1,10. Então ficou 13,90 quilos de aço para a gente poder fazer as 4 fundações. Ok? Preço total, eu vou gastar 54,36 de aço. Bom, o que mais que eu tenho aqui? Concreto usinado. Quantos metros, né, de concreto eu vou utilizar? Olha só, a gente tem o nosso estribo também. Então, a gente volta lá na SINAP. Vamos procurar aqui. A gente vai utilizar como estribo o aço CA 60 de 5, né? Então, aço CA 60. A gente procura aqui o 5. Então, você vem aqui, seleciona ele, aço CA 60, 5 dobrado e cortado. Vamos pegar o vergalhão. Tá. Então, a gente volta lá na nossa tabela, insere uma nova linha, e a gente vai colocar aqui, ó, ACA 60, 5 vergalhão. Insere o item. R$3,30. Também é por quilo. O valor dele é R$3,30. E a gente repete a fórmula aqui, certo? Então, ok. Como que a gente vai calcular aquele vergalhão, aquele aço do estribo? Bom, a gente vai utilizar que são 6 metros, né, no caso. E aquele estribo, ele tem uma circunferência. Então, vai ser πr ao quadrado, 3,14, vezes. Ele não tem 30. Lá no projeto ele fala, vamos ver aqui. No projeto ele fala que tem 25 ó, de diâmetro, certo? A estaca tem 30, que é o cobrimento, ó. Então tem 30 tudo isso aqui. E esse vermelhinho é o local onde fica o estribo, que ele fala que tem 25. Então a gente utilizando 25 dividido por 2 para pegar o raio, a gente vai ter 0,125 ao quadrado. Vou colocar em parênteses para não dar nenhum erro. Tá? Vezes 6 metros. Entretanto, isso aqui é para uma estaca. A gente tem 4. Então, a gente vem aqui e multiplica tudo isso por 4. Então, no final, a gente vai ter 1,18. Tá? Só que lembra que o professor falou que tudo isso daqui tem que estar multiplicado por 10%. Por quê? Porque tem perdas. Tá? Então, a gente faz aqui vezes 1,10. Então, eu vou gastar, para fazer essa fundação, R$ 4,27 de aço CA60, 5 milímetros, vergalhão. Tá? Vamos ver, concreto usinado. Bom, então, concreto, a minha estaca ela é uma circunferência, então, πr ao quadrado de novo, multiplicado pela cota. Então, a gente acha a área com πr ao quadrado, certo? E multiplica pela cota, que é o tamanho da estaca. Então, 3,14, ela tem 30, vezes 15, elevado ao quadrado. Vamos colocar dentro do parênteses para não ter nenhum erro. Multiplicado por, tem 2 metros, né? Vezes 4 estacas. Então, no final, a gente vai ter 0,57 metros cúbicos. Pessoal, concreto também tem perda, tem desperdício. Então, vamos multiplicar, colocar uns 10% aqui de concreto, tá? Foi para 0,62. Bom, pedra, brita, número. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente pode até usar essa mesma conta aqui. Só que, ao invés de utilizar 2 metros, vamos colocar 20 centímetros de lastro de graduada no fundo. Tá? Então, a gente vai usar 2 e pouquinho.
Aqui, lembra que o professor comentou que tem que colocar o armador. Por quê? Porque a gente pegou um aço sem ser cortado e sem ser armado, tá? Não foi cortado nem montado. Então, a gente precisa inserir uma armadura aqui também, ok? Bom, só isso daqui, ele já está dando R$ 225,15 para fazer as 4 estacas, ok? Muito bem, então agora a gente vai para a viga baldrame. Então, tinta asfáltica, né, para impermeabilização. Lembra que o professor falou que tem que passar a impermeabilização na viga. O aço CA50 12 milímetros não é esse que a gente vai utilizar. A gente pode vir aqui, ó, copiar essa e substituir ela aqui. Só que daí tem que lembrar também de substituir o nosso valor unitário do quilo. Concreto usinado, a gente continua com esse. A pedra brita continua com esse. Por que a pedra brita? Porque a gente também tem que proteger o solo, proteger a armadura do solo. Então, a gente tem que jogar um lastro ali de graduada para não ter esse contato da armadura com o solo. Chapa de madeira compressada plastificada para forma de concreto de 2,20 por 1,10, espessura de 10 milímetros, para a gente poder fazer a concretagem. Ela é dada em metro quadrado. Então, agora a gente vai fazer o cálculo da viga baldrame, tá? Bom, vamos lá no projeto. Muito bem. A minha baldrame, ela vai seguir mais ou menos esse caminho aqui. Ela vai ser a viga, certo? Que vai ficar onde vai subir os pilares e a alvenaria. Se eu tenho 20 centímetros de largura, aqui e 20 aqui, eu tenho 2,9 de comprimento e 2. Então, eu vou ter madeira cobrindo vou ter a minha forma cobrindo toda essa lateral e cobrindo essa lateral interna, que tem um tamanho diferente da externa, ok? Então, quanto que seria? Aqui, enquanto eu tenho 2,9, aqui dentro eu tenho 2,90 menos 20 menos 20. Então, eu vou ter 2,5. Se aqui eu tenho 2,40, aqui na interna eu vou ter apenas 2, porque eu tirei 20 daqui e tirei 20 daqui. Ok? A gente tem que, vamos ver então o projetinho do baldrame. Olha só, o baldrame tem 30 centímetros e a viga ela é armada com 4 fi de 8, então 4 barras de 8. Coloquei desse jeito para facilitar o nosso orçamento, tá? E eu já dou a quantidade, o quilo de estribo que vai ser utilizado. 0,15 por viga. Opa, 0,15 quilos no total, tá? Bom, muito bem. Então, a gente vai pegar esses lados aqui, essas cotas, e vai jogar para calcular a forma. Então, vamos lá. A gente vem aqui. Aço CA58, vergalhão. Vamos começar então aqui, vamos fazer a forma, tá? Chapa de madeira, né? Então a gente já foi lá no item da SINAP. Quer ver? Vamos olhar lá. Ctrl F, ó. Chapa de madeira compressada, plastificada, forma concreto, tá? Pegamos esse item e jogamos aqui. Muito bem. Professor, como é que eu faço o quantitativo desse trecho? Bom, eu vou usar 2,5 mais 2,5, que são aquelas paredes internas, da de 2,9, mais 2, mais 2, que são essas outras duas paredes aqui, ó, 2 daqui, 2 daqui, 2,5 daqui, mais 2,5 daqui. Mais 2,9, agora a gente está nas externas, mais 2,4, mais 2,4, ok? Então, a gente chegou em 19,60 metros linear, certo? A forma, ela é medida em metro quadrado. Tudo isso aqui, qual que é a altura do meu baldrame? 0,30 ou 0,40. Meu baldrame tem 0,30. Então, multiplico por 0,30, tá bom? Opa, o que deu de errado? Então, a gente chegou em 5,88 metros quadrados de forma. Então, só para executar o baldrame, eu vou gastar praticamente R$100, tá? Forma também, pessoal, mesma coisa.
vai ter um desgaste ali, vai ter uma perda de material. Então, a gente vem aqui e multiplica por 10%, ok? Ou um outro fator que você conheça. Às vezes tem pessoas que já têm na experiência, falam, não, pode jogar 20% aí que forma perde, tá? Concreto usinado. Vamos fazer o aço do baldrame agora. Bom, o aço do baldrame, a gente sabe que é 4, olha lá, projeto. São 4 barras de 8 ao longo desse comprimento aqui. Então, como é que a gente calcularia isso? Vamos lá. A gente teria 4 barras multiplicado pelo peso do metro de cada uma, tá? Multiplicado por quem? Multiplicado pela área do baldrame, que é 2, área não, ó, comprimento da viga, 2,9 mais 2,9 da viga baldrame externa, tá? Vezes tem aquela outra viga baldrame também, que ela tem 2,4 mais 2,4, que é da parte superior, ok? A gente pega isso daqui, multiplica, opa, faltou fechar ali, faz essa multiplicação, a gente vai chegar no resultado de 43 quilos, vamos ver, 4, 0,39, 2,9, certo. Então, a gente chega num resultado de... que é a multiplicação. Tá. Ok, vamos dar uma olhadinha nessa conta aqui que não está batendo. 4,0395, 2,9 mais 2,9... Aqui é o comprimento, né? Aí, agora sim. Então, ali que estava errado. A gente vai chegar em 16. O que eu estava fazendo aqui? Eu estava multiplicando o comprimento. Na verdade, eu tenho que somar o comprimento. Estranhei que deu bastante, né? Então, daí a gente vai chegar em 16,75 de CA 58 milímetros. Multiplica pelo valor dele. A gente acha R$65. Só que multiplica por 1,10. Tá? Muito bem. E a gente tem também esse aço, ele tem um estribo, certo? Então, nesse estribo, a gente vai fazer também a mesma coisa. A gente vai pegar esse estribo aqui, o vergalhão de CA 65, e vai jogar ele na viga baldrame. Aqui, vamos lá. Inserir células copiadas. Vou apagar isso daqui. Bom, então muito bem. Então daí a gente tem o CA60, né? Então a gente vai ter aqui igual 0,15 cada uma vezes 4. 0,60. Vamos multiplicar isso aqui pelos 10%. Tá? Então, o próprio projeto a gente já coloca lá que cada viga vai ter 0,15 de estribo. Ok. A gente tem também aqui, vamos ver o que mais, o concreto. Bom, o concreto é fácil. Para a gente calcular o concreto, a gente vai ter 2,9 vezes 2. Por quê? Porque eu estou pegando aquela viga dos lados das laterais. Tá? Então, vezes 0,30. Por que 0,30, professor? Porque a minha viga baldrame ela tem 30 de altura por 20 de largura. Então, vezes 0,30 vezes 0,20. Então, isso daqui, 0,35, é o que vai de concreto para as vigas laterais de 2,90. A gente vai fazer mais. A gente vai fazer de novo aqui. Agora para as vigas de fora, tá? Então, a gente vai fazer 2 vezes 2. Professor, mas por que 2 vezes 2? Não é 2,4? Olha aqui. A gente não pegou essa viga inteira e essa viga inteira. Se eu pegar 2,4, eu estou somando de novo esse pedacinho aqui. Tá? E esse outro pedacinho. Então, na verdade, eu vou pegar só o comprimento interno. Por isso que é 2. Então, 2 vezes 2
vezes 0,3 vezes 0,20, que é as dimensões da minha viga. Isso aqui somado, então eu vou ter 0,588, aqui, 0,59 vezes 1,10% do meu aço, tá? Tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água para materiais cimentícios, dado em litro. Aí agora fala assim, poxa, professor, como é que eu vou calcular quantos litros eu vou utilizar? Então a gente vai atrás, principalmente na TCPO ou até mesmo na internet, no Google, e a gente procura qual que é o rendimento da tinta asfáltica impermeabilizante dispersa em água para materiais cimentícios. Quanto que rende? Então a partir disso, a gente acha que ela rende tantos metros quadrados por litro. Então eu venho aqui no meu projeto, calculo quantos metros quadrados de viga baldrame eu vou ter e faço essa proporção, tá? Então vamos supor que com 3 litros, né, ela rende, ou com 1 litro ela rende 1 metro quadrado. Então quantos metros quadrados eu tenho ali de área, eu faço essa conta, metro quadrado da minha viga baldrame, e lanço aqui, certo? Pedra brita, né, mesma coisa, eu vou pegar o metro quadrado e jogar a quantidade de centímetros de graduada que eu quero, vamos por 0,20 centímetros, eu vou encontrar esse valor. Bom, o pilar de madeira, madeira compensada, plastificada, a gente já fez ali atrás. Para os pilares, a gente vai utilizar aquele esquema que o professor falou. Tem gente que usa alvenaria para fazer o fechamento aqui e aqui. A gente não, a gente vai calcular a forma dos 4 lados do pilar, tá? Esse nosso pilar, ele vai ter, cadê ele aqui? Esse nosso pilar, ele vai ter 6 φ de 8 milímetros com 3 metros de altura. E o estribo dele ele já deu que para cada pilar tem 0,15 quilogramas, né? Então, e as dimensões do pilar é 20 por 30, tá? Depois a gente vai fazer o cálculo da quantitativa da viga superior. Essa viga vai ter uma altura de 30 centímetros e ela vai ter 4 barras de 8 milímetros no decorrer dela. Estribo também para cada viga, 0,15 quilos para facilitar, ok? E assim a gente completa esse orçamento. Então, o professor vai colocar um arquivo para você com os quantitativos, tudo certinho. Você vai fazer o lançamento e o cálculo dos quantitativos aqui. E essa planilha também vai estar disponibilizada, tá? Para você poder utilizar ela na sua aula prática, certo? Então, dessa forma, você viu como que é? A gente utilizando a SINAP, eu peço para que você faça essa planilha, monte essa planilha, elabore ela, e depois pegue uma atualizada e compara o valor das duas para verificar. Desonerada, tá? Não vai fazer comparação com uma onerada. E daí você verifica se houve ou não aumento nos preços dos insumos da construção civil, ok? E assim, também observe com o valor que outros amigos chegaram. Às vezes a sua conta de metro quadrado foi um pouco mais precisa, ou você jogou um coeficiente a mais e acaba dando uma distinção dos valores, ok? Então o professor vai deixar disponível a planilha, vai deixar disponível também um PDF com os dados dos quantitativos e o projetinho para você poder levantar esse quantitativo e finalizar esse orçamento, tá? Lembrando que a gente vai fazer o orçamento só até a parte da estrutura e da vedação, deixando parte de pintura, acabamento. Isso, se você quiser continuar o orçamento, você também pode fazer e continuar, tá? Mas a gente vai só até a estrutura e fechamento com alvenaria de vedação. Tudo bem? Então a gente encerra assim a nossa aula prática e até a próxima.